Rádio M24.pt. M24, crescendo consigo. Edição da tarde para falar sobre o mês da medicina interna, porque dezembro, pelo terceiro ano consecutivo, volta a ser o mês da medicina interna, com o objetivo de destacar a importância desta especialidade médica e também dos internistas nos vários setores da medicina. Ora, a medicina interna é também a especialidade base do Sistema Nacional de Saúde no hospital e, melhor do que eu, para nos falar, temos connosco as convidadas desta tarde, médicas, Josiana Duarte, assistente hospitalar de medicina interna no Hospital do Litoral Alentejano. É com ela que vamos começar esta intervenção. O que é a especialidade de medicina interna e também o seu papel no hospital? Ora, então, muito boa tarde a todos. Não posso deixar de agradecer à M24 por este convite, ao nosso diretor de serviço do Serviço de Medicina Interna do HLA, Dr. Henrique Rita, e ao nosso diretor clínico, o Dr. Sousa Costa. E então, indo de encontro à sua pergunta, de facto, a especialidade de medicina interna é uma especialidade basilar de uma estrutura hospitalar e é, a par da cirurgia geral, uma das grandes especialidades hospitalares. É uma especialidade de doentes e não de doenças, dedicando a sua atuação à pessoa como um todo. Atende não só doentes crónicos, idosos, pluripatológicos e polimedicados, fazendo a integração das várias doenças de cada pessoa, como também patologias mais raras, complexas, de difícil diagnóstico, com exercícios complexos, desde exames à discussão com outras especialidades. O espectro da medicina interna é de tal maneira vasto que é inevitável que haja internistas com dedicação a diferentes áreas específicas. Abrange valências como o serviço de urgência, o internamento, a consulta externa e cuidados hospitalares mais exigentes como uma unidade de cuidados intermédios e a unidade de cuidados intensivos. Por isso, atrevo-me a dizer que o internista funciona como um maestro do doente, estudando a doença do doente em particular, o diagnóstico diferencial e estabelecendo a ligação com as outras especialidades. E então, como eu dizia há pouco, é de facto a especialidade base, não é, do Sistema Nacional de Saúde no hospital, não é? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, pela caracterização que nos apresentaste. Exatamente. Vocês, podemos dizer também que estão por todo o lado do hospital, não é? É verdade. Desde a urgência até aos cuidados intensivos, não é? Que provavelmente deve ser o topo do hospital. É uma subespecialização da medicina interna, sim, mas a formação de base da maior parte deles é a medicina interna. A medicina interna abarca várias especialidades, é isso? Ou vocês são formados numa especialidade e depois... A medicina interna é o doente como um todo. É uma especialidade à parte das outras que são mais específicas e, no fundo, faz a integração de todas as outras especialidades. Na nossa formação, nós inclusivamente temos formação noutras especialidades. Cada um pode escolher, por exemplo, neurologia, infecciologia e depois no internamento de medicina temos doentes com todas essas valências. Vocês depois têm que cuidar, não é? Ao fim e ao cabo, e tratar. Especialmente num hospital distrital em que não temos acesso a todas as outras especialidades. A caracterização do Serviço de Medicina Interna, principalmente aqui no HLA, no Hospital do Litoral Alentejano, como é que é feito? Então, o nosso serviço são duas alas, uma medicina A e uma medicina B, funciona no piso 3 do Hospital do Litoral Alentejano. Cada ala tem 24 camas, dessas 48 camas, 4 são dedicadas exclusivamente a doentes com AVC e temos também 8 camas de isolamento para doentes que tenham eventualmente micro-organismos multiresistentes e que não possam estar em contacto com os outros doentes. Para além disso, e é uma grande mais-valia do nosso serviço, temos também no piso 2 uma unidade de cuidados intermédios com 6 camas, 2 delas dedicadas a doentes AVCs agudos, portanto que tenham tido AVC há menos de 48 horas, e 4 outras camas para doentes que precisam de cuidados mais especializados, monitorização invasiva, ventilação, etc. Com isto tudo e para suprir todas estas camas, temos 21 médicos, 14 especialistas, 7 internos da especialidade e depois temos internos do ano comum que vão rodando pelos vários serviços do hospital. E para além disso ainda temos o prazer de ter alunos da Faculdade do Algarve que também fazem formação aqui no hospital. Quais são as áreas de intervenção da medicina interna do Hospital do Litoral Alentejano? Pronto, para além da enfermaria, como já falámos, temos a unidade de AVCs, a unidade de cuidados intermédios, a enfermaria de doentes Covid, que foi criada agora mais recentemente,
e também o apoio a outras especialidades, nomeadamente aos outros internamentos que temos no hospital, como a cirurgia e a ortopedia. E depois fazemos serviço de urgência, quer na área Covid, quer na área não Covid, e temos a consulta externa. Depois cada um de nós dedica-se a determinadas áreas. Existem desde consultas de medicina interna, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, doenças autoimunes, doenças cerebrovasculares, diabetes gestacional e doença hepática. Não é por ser ano de pandemia, não é, e de termos Covid, que felizmente existe um mês dedicado à medicina interna. Nada disso. Há 3 anos, esta parte que o mês de dezembro vem sendo o mês da medicina interna, e em altura de pandemia a medicina interna tem aqui um papel ainda mais importante, não é? É verdade. Vocês têm sentido essa importância nos vossos ombros, digamos Sim. assim? Tivemos que reorganizar o serviço para poder receber estes doentes, não é, que não podem estar em conjunto com doentes que não são Covid. E, portanto, isso obrigou a uma reorganização do serviço, de camas e de pessoas, para que... A Sara pode falar, se está à vontade. Para que os cuidados sejam os melhores possíveis aos nossos doentes. Neste momento, podemos dizer que o litoral alentejano está bem dentro do possível, não é? No que toca à Covid. Vocês felizmente não têm assim um hospital lotado, como existem outros a nível nacional e mundial, infelizmente, mas no entanto nós todos, acho que todo o Alentejo Litoral vos quero agradecer primeiro por terem o serviço que têm aqui no hospital e por ser nesta altura de Covid, por estarem a trabalhar tantas horas seguidas em simultâneo e a cuidarem de todos estes doentes, e acho que por todos nós desde já vos agradeço o vosso serviço, que é de facto o melhor que vocês também podem fazer, não é? E que sabem fazer. Quais são os projetos inovadores desenvolvidos pelo Serviço de Medicina Interna, principalmente aqui no nosso hospital? Então, o nosso serviço de facto é pioneiro a nível nacional na implementação de projetos de coordenação entre o hospital e os cuidados de saúde primários. Portanto, é uma reorganização de cuidados que são centrados no doente e na família ao cuidador. E, portanto, em 2017 surgiu o projeto de gestão de caso, que de facto faz a ponte entre os cuidados hospitalares, o doente, a família e os cuidados de saúde primários, e, portanto, tem um enfermeiro gestor de caso que visita o doente quando é necessário e que faz a ponte com o médico de família e com o médico hospitalar, e que faz gestão da terapêutica, o que for possível pelo telefone, ou vindo à consulta, e, portanto, evitando que o doente ou seja internado ou recorra tantas vezes ao serviço de urgência, porque o que nós sabemos é que quanto mais vezes os doentes são internados, pior é depois o prognóstico ao nível das suas doenças base, e isto sobretudo nos doentes mais idosos. Em 2018 surgiu também um programa de resposta integrado aos doentes com insuficiência cardíaca, porque são estes doentes que percebemos que são os utilizadores mais frequentes do serviço de urgência, e, portanto, é também uma consulta multidisciplinar com enfermagem, com médicos, e o projeto seguinte será criar um hospital-dia para, eventualmente, doentes que precisem de ir fazer algum tipo de medicação endovenosa e que não precisem de ir à urgência. E agora, em 2020 e em tempo de Covid, iniciámos agora no passado dia 7 o projeto de hospitalização domiciliária, que é o internamento do doente na sua casa. Portanto, significa que tem cuidados como se fosse no hospital, mas que está na sua casa. Funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia, e os doentes, para integrarem esta hospitalização, têm que ter critérios clínicos, geográficos e sociais. Geográficos, para já vamos só abranger os concelhos de Sines e Santiago nesta primeira fase. Depois tem que ter condições sociais, um cuidador que o ajude, e depois o médico e o enfermeiro vão visitá-lo e vão-lhe fazer a medicação e tal e qual os cuidados como se um doente internado no hospital se tratasse. Isto veio facilitar o serviço para todos, não é? Para o doente principalmente, porque nunca quer estar no hospital, não é? E para os médicos ainda mais, não é? Sim, isto está muito no início, mas de facto o que tenho ouvido de outros colegas que já fazem isto há mais tempo é que os doentes acham que são cuidados muito mais humanizados, porque aquele tempo que o médico e o enfermeiro está na casa do doente é exclusivamente dedicado a ele, e, portanto, são cuidados muito mais personalizados e humanizados. E vai facilitar a vida também a vocês um pouco, não é? Sim, pelas enchentes do hospital, porque às vezes pode haver casos mais graves em que não haja
camas até às vezes, não é? E vocês, isto assim facilita muito mais. Sim, estes doentes poderão ficar em casa com o nosso apoio, portanto libertamos algumas camas a nível hospitalar que podem ser precisas. Temos aqui um vasto leque de serviços, não é? Já falámos sobre alguns que o hospital presta e que se calhar nós que estamos cá fora não temos tanto conhecimento, não é? E também a importância aqui da medicina interna. A Josiane Duarte já é assistente hospitalar de medicina interna há quanto tempo? Há um ano. Há um ano. E a Sara Rodrigues Silva, que é outra das médicas convidadas para falar sobre a medicina interna, é interna de formação específica em medicina interna, não é, Sara? Exatamente. Ora, a Sara, como é que a Sara foi para esta vertente da medicina interna? Eu iniciei a minha integração na medicina interna mais ou menos no meu terceiro ano da faculdade. Tive o primeiro contacto com a medicina interna e por ser uma especialidade abrangente que trata adultos com incidência no doente como um todo, foi uma especialidade que desde já me fascinou, exatamente. A minha formação base não era medicina. Eu, antes de entrar no curso de medicina, fiz o curso de ciências farmacêuticas, cheguei a trabalhar em indústria farmacêutica e também na farmácia de oficina, a farmácia da comunidade, e só em 2012 é que decidi que realmente o meu caminho seria ingressar no curso de medicina. Lá está, ao terceiro ano, apaixonei-me pela medicina interna e escolhi esta especialidade por saber que seria aquela em que, como internista, seria capaz de ajudar os doentes na sua doença e gerir em conjunto com os outros intervenientes no cuidado ao doente, o melhor plano de cuidados, e acho que isso foi muito importante para a escolha. E o estágio está a ser feito aqui, em Santiago do Cacém, é isso? Sim, a minha especialidade está a ser feita aqui em Santiago do Cacém. Porquê? Primeiro porque eu sou de Santiago do Cacém e achei que seria juntar o útil ao agradável, ou seja, vir para a cidade, exatamente, para a minha cidade, também trabalhar em prol da comunidade, e também porque o Serviço de Medicina Interna no Hospital do Litoral Alentejano confere aos internos uma formação de qualidade. E por isso a minha escolha pelo Hospital do Litoral Alentejano. E já agora, a Josiane, já que é assistente hospitalar há já um ano, não sei se a Sara está aqui há muito tempo. Estou aqui desde o início de 2019, porque tive a oportunidade de fazer um internato de formação geral já no Litoral Alentejano e depois ingressar no internato de formação específica em medicina interna no Litoral Alentejano também. E a Josiane, qual é que é a sua experiência? Sabia que queria ir logo para a medicina interna? Também a minha paixão pela medicina interna também começou ainda na faculdade. Isto é um pouco como em tudo na vida. Nós, quando temos pessoas que nos marcam, e foi o caso, um médico, sim, que era internista e, portanto, que me fez despertar esta paixão. E a escolha do hospital, não só por também ser daqui, é porque era, como falávamos há pouco, é um hospital distrital e, portanto, o facto de não ter à nossa disposição todas as outras especialidades obriga-nos a ver, de facto, o doente como um todo e ir pensando um bocadinho sobre aquilo que o doente pode ter e tentar dar-lhe os melhores cuidados. Temos a oportunidade de fazer muito mais procedimentos, muito mais diagnósticos do que num hospital central em que esse tipo de casos acaba por ficar a cabo das outras especialidades. Temos então as duas mesmas experiências, não é? Sim, muito semelhantes para ingressar então na medicina interna. E o trabalho tem sido em conjunto? É sempre em conjunto? É assim, no serviço... Desculpe interromper, no caso da Josiane, ela também é de Sines, não é? Sim. E é importante também ter duas jovens a ingressarem no hospital da residência, não é? Porque não é muito normal, vão estudar para fora, provavelmente ficam fora, não é? Neste caso vocês não optaram aqui pela região. E temos muitos médicos do norte, sobretudo do norte do país, que escolhem o nosso hospital para vir cá fazer a especialidade. Alguns ficam, outros não, mas temos uma grande percentagem de que ficam é porque gostam e que realmente a região do Litoral Alentejano não só oferece uma boa qualidade de vida, como também um bom ambiente de trabalho, claro, e de formação. Claro, exatamente. Sim.
A nível de experiências, as experiências têm sido boas aqui no hospital, nomeadamente com todos estes serviços que são lançados e que provavelmente vão ser ainda outros tantos lançados, não é? É um serviço bastante proativo e que tem pessoas muito novas e, portanto, que há muito ainda por fazer e, portanto, dá-nos essa grande oportunidade de implementar este tipo de projetos, que achamos que são bons para a comunidade. E a nível das doenças, no caso da medicina interna, o que é que vocês trabalham, com que tipo de doenças é que trabalham mais aqui na nossa região? Isso é um pouco como em todo lado, não é? Aqui é sobretudo a insuficiência cardíaca, que é o grande pilar dos internamentos, nesta altura pneumonias também, infecções oncologia também. Doenças oncológicas também temos bastante. Mais ou menos são estas três doenças que estão nos vários pisos do hospital, Sim. não é? E agora a juntar ainda os doentes de Covid. Exatamente. Estão ao nosso cargo. Os doentes de Covid. Neste caso, um trabalho mais específico e também mais difícil, não é? É sobretudo mais difícil. É só para nos darem, não quero saber mais, só quero saber mesmo a vossa experiência em relação a isso. Eu acho que os doentes são como outros qualquer, não é? São as mesmas pessoas. Para mim o mais difícil, não sei tu, Sara, dirás, mas para mim é os fatos que temos que usar e a carga que isso também traz. Sim, todos os cuidados de higienização e de mesmo observar o doente. Nós temos de ter muito cuidado, temos de não só de manter a humanização do cuidado, porque obviamente que os doentes estão isolados, estão sem ver a família, e temos de manter essa humanização, mas também temos de cuidar de nós e impedir que nós fiquemos infectados, não é? E por isso é muito complicado andar com os fatos e despir os fatos sem nos contaminarmos. Portanto, é essa parte física e também a parte emocional, porque nós o que sentimos muito é que esses doentes Covid estão muito isolados, só contactam connosco profissionais de saúde praticamente. Há a possibilidade de vez em quando haver o telefone, mas portanto não há a possibilidade de haver visitas e às vezes são doentes que chegam a ficar lá 10, 15 dias internados sem contacto com alguém de família. De qualquer forma temos equipas bem estruturadas, não só com os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que ajudam toda a equipa da medicina Covid a prestar um cuidado mais humanizado. Temos então o dezembro como o mês da medicina interna. É importante a comemoração deste mês, nomeadamente o aniversário da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, porque é, como vocês há pouco diziam também, como falávamos, uma das sociedades mais antigas no campo da medicina em Portugal, não é? Exatamente, sim. Celebra hoje 69 anos de existência, por isso também neste caso a medicina interna a ter aqui um papel muito, muito importante. É verdade. A medicina interna então aqui a ser lembrada na edição da tarde da M24. Os internistas desenvolvem as suas funções assistenciais em diversos setores e mantêm assim, se estiver errada, digam que eu estou errada, mantendo assim o bom funcionamento dos serviços do hospital, desde o serviço de urgência até à unidade de cuidados intensivos do hospital, não é? É isso mesmo, é o maestro da orquestra. Exato. Sem dúvida. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Continuem com essa boa disposição e também a trazer a todos os nossos doentes os melhores serviços, os serviços que o hospital presta. Muito obrigada. 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 www.radiom24.pt